Estamos de volta. Um dos grandes problemas enfrentados no Brasil é a exploração do trabalho infantil e muitas vezes essa situação ocorre dentro da casa da própria criança. Brincar num balanço ou num gira-gira, de boneca ou de videogame dentro do quarto. Ir para a escola, aprender a ler, escrever, português, matemática, se divertir com os amigos. Normal para qualquer criança, certo? Infelizmente, para muitas delas, isso aqui é só um sonho. Essas crianças precisam ou são obrigadas a trabalhar para ajudar nas despesas de suas famílias. No Brasil, só entre maio de 2014 e maio de 2015, o Ministério do Trabalho e Emprego registrou mais de 6 mil crianças e adolescentes exercendo atividades ilegais. Vitória da Conquista não possui números oficiais do trabalho infantil, mas segundo o Centro de Referência Especializada da Assistência Social, o CREAS, sabe-se que os tipos de trabalho com maiores incidências são os trabalhos domésticos e as vendas, principalmente de doces nos sinais de trânsito. E os danos a esses jovens são inúmeros, desde problemas físicos até psicológicos. O trabalho infantil, ele causa dano psicológico porque a criança, nessa fase de desenvolvimento, a criança precisa brincar, precisa socializar, ir para a escola. E em condição de trabalho infantil, essas atividades ficam prejudicadas. Normalmente ela não tem tempo para estudar, mesmo que frequente a escola, fica prejudicada porque nos outros turnos ela está trabalhando. Também não tem tempo de brincar e a sociabilização fica prejudicada também, porque normalmente ela fica o dia todo ali presa naquele trabalho e essa questão de socializar com outras crianças, com a família e tudo mais. O trabalho infantil no Brasil é algo cultural. Antigamente, os pais levavam seus filhos para as lavouras ou comércios para ajudar, e não havia problema ou estranhamento. Basta ouvir Dona Maria do Carmo para perceber que, para ela, isso ainda é algo comum. Desde a idade de 10 anos. Minha mãe faleceu, eu fiquei pequena, tomava conta de casa, foi eu. Dona Maria do Carmo, com os seus 75 anos recém-completados, infelizmente não tinha aos 10 anos o Estatuto da Criança e do Adolescente para lhe proteger. Ele foi criado apenas em 1990 e definiu as regras sobre o trabalho infantil. Nenhuma criança ou adolescente pode trabalhar antes dos 14 anos completos. A partir dessa idade, já é permitido o trabalho como aprendiz. Já dos 16 aos 18 anos, as atividades laborais são permitidas, desde que não sejam prejudiciais à saúde ou perigosas e que não façam parte da lista de piores formas de trabalho infantil presente no Decreto 6481 de julho de 2008. Porém, sabe-se que a lei não é cumprida perfeitamente. Ainda existem muitas crianças fora das escolas, sem brincar e aprender, tendo que lutar sozinha pela sua sobrevivência. Mas em Vitória da Conquista, o CREAS desenvolve ações que ajudam a combater essa prática aqui no município e região. Além do serviço ofertar o atendimento psicológico, social e jurídico para as famílias, para trabalhar na perspectiva de orientação acerca do trabalho infantil, dos direitos da criança, o CREAS também desenvolve ações preventivas de combate e enfrentamento à violência, como pit stop, palestras e várias ações que têm como objetivo mobilizar a sociedade e as famílias. Nós recebemos muitas denúncias de crianças que vendem doce na rua, tem também um trabalho doméstico, exploração sexual, que também é uma das formas de trabalho infantil. Mas ainda há esperanças. Segundo o governo federal, no período de 2001 a 2013, o Brasil reduziu o trabalho infantil em 58,1%, enquanto que a média mundial foi de apenas 36% no mesmo período. Esses números mostram que estamos no caminho certo, mas que ainda há muito trabalho para que as nossas crianças um dia estejam completamente seguras. Toda semana, o Mundo Universitário dá dicas sobre Libras, a linguagem brasileira de sinais. E agora vamos conferir quais são as dicas desta semana. É hora dos Sinais do Mundo. Olá! Estamos de volta com mais um programa Sinais do Mundo para vocês. E hoje nós iremos aprender sinais relacionados ao clima e à natureza. Então, o primeiro sinal de hoje vai ser o sinal de árvore. Então, o sinal de árvore, a gente vai fazer com a mão direita nessa posição. Vamos apoiar na mão esquerda. Coloca o cotovelo da mão direita apoiado na mão esquerda. E a gente faz esse movimento. É o primeiro elemento da natureza de hoje, seria árvore. Então, sinal de árvore. E o sinal de flor
a nossa mão direita em F. E a gente vai fazer esse movimento próximo ao nariz. Vai ser o sinal de flor. Flor. O sinal de calor e frio. Então, o sinal de calor, a forma das nossas mãos é essa aqui. E a gente vai fazer esse movimento como se a gente estivesse se abanando. Esse seria o sinal de calor. Então, calor. E a expressão facial, ela vai demonstrar a intensidade do calor. Se está muito calor ou pouco. Então, muito calor, a gente faz a expressão facial indicando mais forte. Então, muito calor. Calor. E o sinal de frio, são dois sinais. A gente faz esse sinal aqui e esse, que é como se fosse uma pessoa tremendo de frio. Então, esse sinal, juntamente com esse, forma o sinal de frio. Frio. Recapitulando, então, a nossa aula de hoje. Primeiro sinal de árvore. O sinal de flor. O sinal de calor. E o sinal de frio. Se eu quisesse dizer que amanhã teremos bastante frio, então eu vou fazer com a minha expressão facial demonstrando que o frio vai ser bastante amanhã. Então, o sinal de amanhã, amanhã, essa posição da mão direita, o dedo médio destacado, a gente aproxima da testa, do lado direito, e faz esse movimento puxando o dedo médio. Amanhã, frio. Então, amanhã teremos muito frio, ó. Amanhã, frio. Com a expressão facial de intensificando o frio. Amanhã, frio. Bom, a aula de hoje fica por aqui. Um beijo enorme para vocês. A gente se vê na próxima semana com mais um programa Sinais do Mundo. Tchau, tchau. Semana que vem tem mais Sinais do Mundo e depois do intervalo nós vamos falar sobre o cinema nacional. Não saia daí que a gente volta rapidinho.